Olá, professores e professoras. Hoje a nossa pílula, eu quero trazer uma pergunta para você pensar e responder. Claro, não acho que você vai responder sozinho, sabe? Eu acho que você vai ter que pegar essa pílula, em vez de ingeri-la, né, de metabolizar isso sozinho, você levar para a tua escola e vocês conversarem sobre isso. Porque é muito comum a gente virar e dizer assim, tal criança está tendo dificuldade de aprendizagem, tá? E aí a gente, ao falar isso, diz, ela está tendo dificuldade de aprendizagem, ela precisa de recuperação, ela precisa estudar mais, essa criança precisa prestar mais atenção. Enfim, fica depositado sobre a criança. E quer que eu conte uma coisa para vocês? A minha experiência como psicopedagoga é que se você chamar a família, muito possivelmente a família dirá assim, é verdade, lá em casa ela também é assim, ela não quer fazer a lição, eu tenho que fazer a lição com ela, enfim, se for uma família que tenha condições de ajudar. Se for uma família que não tem condições, a família vai dizer assim, ela não dá para os estudos, né? Ela puxou como eu, enfim. Mas, na verdade, a grande pergunta a ser respondida aqui é a seguinte, essa criança, esse jovem ou essa pessoa tem dificuldade de aprendizagem ou com a aprendizagem? E aí eu quero contar uma coisa para vocês. Uma vez eu fui fazer um trabalho numa escola que tinha um grupo de EJA, e eu vi uma senhora, bem assim, aos 70 e poucos anos, na sala, aprendendo, super animada, achei tão lindo aquilo. E eu cheguei para ela e disse assim, e a senhora, o que está fazendo aqui essa hora da noite que não está vendo novela? Né? Porque uma pessoa da idade dela, a tendência é essa. Sabe o que ela disse para mim? Minha filha, quando eu era criança, quando eu era jovem, a minha professora tinha cabeça fraca para ensinar. E eu tinha cabeça fraca para aprender, e daí deu nisso. Nunca mais esqueci essa frase. Porque ela reconhecia, quando ela diz a cabeça fraca dela, ela reconhece que ela tinha dificuldade de aprendizagem, o que efetivamente ela tem. Mas ela também reconhece que os professores dela não souberam ensiná-la. Mas eu quero dizer para vocês a minha experiência como psicopedagoga. A maioria das crianças tem dificuldades com a aprendizagem. Ou seja, não é uma dificuldade que está nela, mas é uma dificuldade com o processo de como acontece a aprendizagem. Então, vamos pensar. Quando você tem uma criança que tem dificuldade lá, não está conseguindo acompanhar, comece a perceber assim, como é que você dá aula, que oportunidades você dá para ela se expressar, como acontecem as questões, por exemplo, dela em relação aos exercícios. Você oferece a ela um outro jeito de responder aquilo, um outro jeito de apresentar de apresentar o que você está pedindo, ou tem que ser no caderno, tem que ser de letra cursiva, tem de ser, porque mesmo que tem de ser de letra cursiva, ou seja, a gente precisa dar a oportunidade de mudar o nosso jeito de ensinar, mudar o nosso jeito de conversar com a criança, mudar as estratégias de ensino para a gente perceber se aquela criança realmente tem dificuldades de aprendizagem. Em consultório, eu percebo que a maioria das crianças que me procuram tem dificuldade com o modo como a escola conduz o seu ensino, com o modo como a escola conduz os processos de reaprendizagem, com o modo como a professora usa o material didático, os livros, etc. Com e não de. De é sempre assim, alguma coisa que a criança tem como um obstáculo. Acaba sendo de aprendizagem quando ela vive muito isso, e daí ela fica emocionalmente alterada e não consegue mais aprender porque ela cria um obstáculo, ela não se coloca mais plenamente nesse processo. Mas você, professora e professor que está aqui agora, você não reconhece algumas questões assim no seu processo de ensinar e de aprender? Pense nisso. Beijinhos. Tchau.